Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai aprender sobre a função C parte 2. Para quem não viu a parte 1 do vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no card no canto superior direito, para que todos consigam acompanhar desde o começo como essa função ela trabalha. Hoje então a gente vai aprender de forma um pouco mais avançada. A gente vai aprender como trabalha a função C, utilizando ela várias vezes dentro dela mesma, de forma aninhada. Isso é muito comum a gente utilizar dentro das empresas, porque geralmente a gente precisa de mais de um valor. Por exemplo, aqui, no nosso campo da média da turma. Eu não tenho alunos que são só reprovados ou alunos que estão só aprovados. Muitas vezes eu dou uma brecha para esse aluno que poderia estar reprovado, ele ter uma chance de fazer um exame, por exemplo, para que ele se aprove. Uma terceira prova. Então, nesses casos, a gente não consegue utilizar apenas o aprovado e o reprovado, igual a gente trabalhou aqui na última aula. A gente também precisa criar mais um campo, o aluno que está em exame. Então, lembrando que com o Excel a gente consegue trabalhar função dentro de função, a gente vai aprender agora como que utiliza outra função C dentro dela mesma. Bom, então a nossa situação vai ser o seguinte. Se a nossa média ela for menor que 5, o aluno está reprovado. Se a nossa média estiver entre 5 e 6, esse aluno vai estar de exame. E se a nossa média for maior que 6, ele vai estar aprovado. Então, vamos entender essa lógica dentro daquele fluxo. Então, esse aqui é o fluxo padrão, onde a gente tem uma lógica, um valor verdadeiro e um valor falso. No caso da nossa aula anterior, a gente tinha que a média maior ou igual a 5, o nosso aluno está aprovado. E quando a média for menor do que isso, ele vai estar reprovado. Mas esse sistema parece um pouco fechado. Como que a gente consegue acrescentar uma outra função aqui dentro? Lembrando dessa base aqui, e lembrando que o Excel consegue trabalhar com várias funções dentro de funções, eu não poderia colocar, ao invés de um valor aprovado, uma outra lógica aqui e criar outros dois campos como resultado. E a mesma coisa aconteceria aqui também no reprovado. Poderia colocar uma outra lógica aqui e abriria outros dois campos como resposta. Então, vamos para um fluxo 2. Então, seria mais ou menos isso. A gente tem uma lógica e aqui dentro eu consigo colocar outra função C, na qual eu tenho outra lógica e outros dois possíveis valores. A mesma coisa no valor falso. A gente pode colocar uma lógica e outros dois valores como resultado. Então, pensando nisso, a gente tem infinitas possibilidades de criação de fórmulas. A gente pode criar toda uma árvore genealógica com possíveis resultados, podendo ser verdadeiro ou falso N vezes. Poderia aqui dentro desse valor verdadeiro colocar uma outra lógica com outros dois valores, aqui a mesma coisa, e abriria milhares e milhares de campos possíveis para as nossas respostas. A gente pode até criar uma inteligência artificial dessa forma aqui. Mas o nosso sistema ele é bem mais simples e muito menos robusto do que isso. A gente vai só utilizar dessa lógica aqui de criação para criar o nosso sisteminha. Então, vamos lá. No nosso, a gente tem três possibilidades: o reprovado, o exame e o aprovado. Bom, agora a gente vai aprender aquela lógica que vimos no fluxo de forma escrita, de forma semântica, de como o Excel ele consegue entender tudo aquilo que a gente fez na lógica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, quando eu vou utilizar uma função dentro de outra, eu não posso mais utilizar a ferramenta inserir função. A partir de agora, a gente só vai poder utilizar as funções escrevendo ela dentro da célula, porque fica mais fácil de enxergar essa função que a gente está criando. Então, vamos lá. C. Aqui a gente tem o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. O primeiro teste que a gente vai criar vai ser quando o aluno está aprovado. Então, quando esse aluno está aprovado? Quando a média for maior ou igual a 6. Então, ponto e vírgula. Aprovado. Esse é o valor verdadeiro. Então, se essa lógica que a gente fez for correta, o nosso aluno está aprovado. E se ele não tiver aprovado? Com certeza ele está reprovado? Não mais. Agora a gente tem outras duas possibilidades. Ele pode estar reprovado ou ele pode estar de exame. Então, quando a gente tem outras duas possibilidades, a gente precisa utilizar outra função C aqui dentro. E como fazemos isso? Só precisamos digitar
C. Reparem que ele já mostra aqui as funções que temos com C. A função que a gente quer é essa primeira mesmo. Podemos dar um tab aqui para ele preencher automático. E aqui a gente tem a possibilidade de colocar outro teste lógico para acrescentar outros dois valores. E agora a gente pode utilizar dois testes lógicos possíveis. A média menor que 5 para o aluno ser reprovado ou a média estar entre 5 e 6. Eu sempre costumo explicar para os alunos utilizarem os testes óbvios. Esses testes que a gente tem um entre, é um pouco mais confuso a gente entender quando a gente está iniciando. Então, o que seria um outro teste óbvio? O da situação reprovado, onde eu sei que a média é menor que 5. Porque, com certeza, se a média for menor que 5, o meu aluno reprovou. Então, reparem, eu não preciso criar as lógicas de acordo com uma sequência de valores. Eu posso criar na sequência mais fácil para mim no momento. Então, eu sempre utilizo os testes óbvios, que a média é menor que 5. Reparem aqui que como eu estou digitando na célula e ele pegou essa célula anterior, eu não consigo clicar em cima dela para pegar essa referência. Outra forma de pegar essa referência é digitando a posição dessa célula, que vai ser a mesma que essa. Então, é a D5. O nosso teste, então, vai ser D5 menor que 5. Se a média é menor que 5. Se a média for menor que 5, o que vai acontecer com ele? Ele está reprovado. Ponto e vírgula de novo. E agora o que sobrou de opções para a gente colocar aqui? Só sobrou a opção do exame. Então, eu preciso criar outro teste lógico para dizer que está entre? Não, eu posso colocar nesse valor falso aqui que o aluno está de exame. Porque se ele não está aprovado e se ele não está reprovado, ele com certeza vai estar de exame. É bem confusa essa lógica para quem está iniciando. É normal a gente ter dúvidas. Eu mesmo apanhei muito para conseguir entender isso, essa lógica na minha cabeça. Mas é muito a experiência. Então, quem quiser aprender mais, vai fazendo testes aí no Excel de vocês. É algo que depois que vocês pegam o jeito, nunca mais esquece. É muito louco. Então, vamos entender de novo como a gente criou essa função. Então, a gente utilizou a função C. Aqui dentro a gente tem um teste lógico. Reparem que o Excel ele também dá aqui embaixo uma legenda, para a gente não se perder nos nossos argumentos. Então, se a nossa média for maior ou igual a 6, o nosso aluno está aprovado. Então, se ele não está aprovado, ele com certeza está reprovado? Não. Eu tenho outras duas possibilidades. Então, eu preciso criar outro C. Dentro desse C, a gente criou outro teste lógico, onde a média é menor que 5. Se a média for menor que 5, então ele está reprovado. E aqui sobrou outro valor falso. Então, se ele não está nem aprovado e nem reprovado, ele com certeza está de exame. Mas e se eu tivesse outras possibilidades? Eu só precisaria colocar outro C aqui ao invés do exame e escrever outro teste lógico e colocar as minhas possibilidades. Então, eu consigo colocar vários Cs dentro de Cs. Só que no nosso caso, aqui no nosso exemplo, a gente só vai precisar colocar 2. Colocando 2, a gente tem 3 possibilidades aí de resultado. Belezinha, pessoal? Então, podemos fechar aqui. Nesse caso, a gente também precisa fechar 2 parênteses, porque a gente tem duas funções. Então, reparem que o Excel ele pinta aqui a cor do parênteses para sabermos aonde a gente está. Então, esse parênteses aqui preto é desse primeiro C e esse vermelho é desse segundo C. Belezinha? Pode dar um Enter e aí ele está com o nosso resultado de reprovado. Vamos só fazer alguns testes antes de replicar. Então, o aluno Bruno, se ele tirar 10 e ele ficar com a média de 6,5, ele está aprovado. Se ele tirar, por exemplo, 7, a média dele vai ser 5 e ele vai estar de exame. E se ele tirar 4, a média dele vai ser 3,5 e ele está reprovado. Beleza? Agora a gente pode replicar para as demais. Então é só clicar e arrastar para baixo. Bom, agora só explicando de uma outra forma, para as pessoas que têm mais um padrão visual. Então eu tenho uma primeira lógica aqui. Nesse segundo argumento, que seria o valor verdadeiro, eu posso criar uma outra lógica com dois possíveis valores ou criar um resultado. No nosso caso, a gente só colocou um resultado aqui de aprovado. Então, aqui a gente não tem. Então, deixa eu apagar esses valores aqui, deslocar células para cima. A gente colocou aqui que a nossa média maior ou igual a 6.
Então, ele está aprovado. E quando esse cara ele não está aprovado? Ele com certeza está reprovado? Não. Então, aqui a gente coloca outra lógica. Então, a gente colocou média menor que 5. Se a média for menor que 5, o que ele vai escrever aqui? Reprovado. E se não for nenhum desses casos, a média dele não for maior que 6 e nem menor que 5. Então, está entre. Só sobrou a possibilidade do exame. Então, eu não preciso criar outro teste para o ENT. Eu vou usar o meu resto aqui, o meu valor falso. Se ele não é verdadeiro nem para um e nem para outro, então com certeza ele é falso para os dois. Ele está entre os dois. No começo eu sempre fazia os meus exercícios através desse fluxo, porque eu achava que era mais fácil. Então, se for mais fácil para você, pode seguir esse padrão aí, tirar um print da tela e seguir isso. Bom, agora só para o conhecimento ficar ainda mais avançado, mais concreto aí na mente de vocês, eu criei um exercício 2, na qual eu estou dizendo o IMC. Então, eu só copiei a minha tabelinha lá e fiz algumas edições, onde eu tenho os mesmos alunos, só que agora eu tenho o peso, a altura, e ao invés da média eu tenho o IMC. Então aqui embaixo tem a fórmula do IMC aí, caso alguém queira fazer essa planilha parecida. E aqui embaixo a gente tem os resultados de IMC. Se for menor do que 18, se for entre, e assim por diante. E aqui a gente vai criar uma situação. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos criar ela. Vamos começar do C. Então, teste lógico. Qual vai ser o nosso primeiro teste lógico? Então, vamos pegar a primeira opção, que seria menor que 18,5. Então, o nosso IMC. Qual é o sinal que a gente vai usar? É só de menor ou igual? Vai depender. Eu vou ser sincero que eu não conheço muito de IMC. Mas se a gente reparar na célula de baixo, ele está dizendo entre 18,5 e 24,9. Então, eu vou usar o 18,5 para o de baixo. Então, nesse primeiro teste, a gente vai colocar que seja menor que 18,5. Que quando ele for acima disso, ele já vai ter um peso normal. Então, se o nosso IMC for menor que 18,5, ponto e vírgula, ele vai estar abaixo do peso. Só para facilitar aqui para mim, ao invés de ficar digitando aspas, abaixo do peso e assim por diante, como eu já tenho uma tabelinha aqui embaixo, eu posso simplesmente clicar em cima do valor que eu quero pegar. Então, quando o meu IMC for menor que 18,5, ele vai dar o resultado de abaixo do peso, ponto e vírgula. E se não for menor que 18,5? Então, agora, a gente vai pegar o próximo valor. Reparem aqui que a gente tem esse entre 18,5 e 24,9. Como que eu faço isso? Eu tenho que usar uma outra função? Não, eu só preciso utilizar lógica. Eu já não peguei aqui os valores que estão abaixo de 18,5? Ou seja, se o meu IMC for abaixo de 18,5, ele não vai dar esse valor de abaixo do peso. Então, com certeza, os valores que eu vou ter que não se encaixarem aqui são maiores que 18,5. Então, aqui eu posso abrir outro C e só pegar o mesmo valor e dizer que agora tem que ser menor que 24,9, menor ou igual. Então, se o meu valor for menor que 18,5, ele vai entrar aqui. Se ele não for, ou seja, ele é maior que 18,5, então eu faço outro teste. Ele é menor ou igual a 24,9? Se for, peso normal. Ponto e vírgula de novo. Beleza, ele não é nem abaixo do peso e nem peso normal. Ele é com certeza sobrepeso? Não, a gente precisa fazer outros testes. Então, C de novo. Então, o IMC, nesse nosso caso, a gente sabe que ele é com certeza maior que 24,9 e é maior também que 18,5. Então, a gente vai perguntar se ele é menor do que 29,9. Então, ele é menor ou igual a 29,9, ponto e vírgula. Se for, ele está sobrepeso, ponto e vírgula de novo. E se não for? C de novo. Então, a gente sabe que ele é maior que 29,9. Então, agora a gente vai pesquisar se ele é menor que 34,9. Então, o nosso IMC é menor que 34,9, menor ou igual, desculpa, ponto e vírgula. Então, obesidade primeiro grau, ponto e vírgula. Se não, abre de novo, outra função. D4 é menor ou igual a 39,9, ponto e vírgula, obesidade segundo grau, ponto e vírgula. Sobrou só um, não sobrou? Esse 1, a gente precisa fazer outros testes? Não. Sempre que sobra, a gente só precisa digitar ele.
ele é com certeza obesidade grau 3. Depois disso tudo, é só a gente fechar os parênteses agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, dá um Enter, e aí ele dá o nosso resultado aqui de obesidade grau 3. Essa função vai ser a mesma para as demais, só que antes de arrastar para baixo, a gente só precisa ter certeza que ela está funcionando legal. Então, vamos diminuir um pouco esse peso do cara para dar todos os testes possíveis. Então, se for 110, obesidade grau 1. Se for 120, obesidade grau 2. Se for 100, grau 1 de novo. Se for 90, sobrepeso. Se for 80, peso normal. E se for 70, peso normal também. Se for 60, peso normal de novo. Se for 50, abaixo do peso. Então, todos os testes que a gente fez, ele deu certo. Vamos voltar aqui para o 130. Bom, só que antes de arrastar para baixo, tem mais um detalhe. Como a gente utilizou aqui as legendas, essas células aqui como parâmetros da nossa função, e elas são imutáveis, para o Excel ele não perder essa referência, a gente precisa bloquear essa célula. Porque reparem, se eu clicar aqui e arrastar para baixo, o Excel ele perde essa referência. Aqui ele pegou essa. Embaixo, ele pegou outra, embaixo, outras, e assim por diante. Então, para ele não perder essas referências aqui, que vão ser sempre as mesmas, a gente vai aprender a bloquear as referências. Então, para bloquear, a gente vai colocar um sinal de cifrão antes da coluna e da linha. Algum dia eu vou fazer um outro vídeo explicando esse cifrão aqui e por que a gente está colocando nos dois. Agora sim, depois que fizermos isso, é só clicar e arrastar para baixo, que agora as referências não são mais perdidas. Beleza? Bom, então no vídeo de hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiveram, eu sei que essa função ela é bem complicada, pode comentar aí nos comentários ou me mandar nas redes sociais, que eu vou ter o prazer de responder a todos. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, porque todo domingo, às 10 horas da manhã, a gente tem vídeo novo. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, fiquem na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo.